pelo sinal da cruz, levar em Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vamos rezar hoje, vamos fazer uma leitura no Salmo 106, que é o Salmo da gratidão a Deus e aos homens. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim se dizem aquele que o Senhor resgatou, assim como os que agregou de todos os países do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho na cidade habitável. Consumindo de fome e de sede, sentiam desfalecer-se a vida. Em sua angústia clamaram então para o Senhor. Ele os livrou de sua tribulação e os conduziu pelo bom caminho para chegarem a uma cidade habitável. E por sua grande gratidão, obras em seu favor dos homens, porque desenganou a garganta sequiosa e acumulou os bens de sua fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra ele a ordem de Deus. Pelo sofrimento lhes humilhava o coração, sucumulavam e ninguém os socorresse. Em sua angústia chamavam então para o Senhor. Tirou-os das trevas e da sombra da morte. Quebrou-lhes os grilhões. Agradeceram ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Viu como é bom ser grata ao Senhor Deus? Eles são um povo que estava sofrendo com fome, com sede, por injustiças, por tantas coisas malignas que o povo estava fazendo, estava levando. Mas o Senhor Deus viu que eles estavam sofrendo, viu que eles estavam com sede, viu que eles estavam com fome. Aí ele ajudou esse povo a ser conduzido. Então, esse povo agradeceu a Deus, né? Assim deve ser a gente também, devemos agradecer a Deus. Como eu estava, meu irmão estava doente, eu também, minha irmã, nós fizemos a oração da família, dos doentes, né? E eu fiquei boa. Meu irmão estava com uma doença muito ruim e ele está curado, em nome de Jesus. Recebemos a graça ontem que o médico falou para ele. Outros enfermos, por causa do seu mau proceder, alimento lhes causavam a morte. Chegaram às bordas da morte e, em sua angústia, clamaram então para o Senhor. Ele os livrou de suas tribulações também, né? Enviou para sua palavra para o curar, para os arrancar da morte. Agradeceram ao Deus por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereceram sacrifícios de ação de graças e proclamaram alegremente as suas obras. Tá vendo? Por isso que esse salmo é o Salmo 106, ação de graças. Ele é tido como salmo da gratidão a Deus e da gratidão ao irmão também. Muitas vezes uma pessoa nos faz bem e a gente deve agradecer, retribuir, né, falar as coisas e ser sempre sincero e ser humilde para com todos. A humildade é a arma do negócio, né? A gente tem que ser humilde, feliz, proclamar um com o outro a sua palavra. Quando uma pessoa estiver precisando de uma coisa, até de uma comida, até de uma palavra, às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra amiga e você pode dar essa palavra a ela, né? Então,
isso é uma gratidão. A gratidão deve ser sempre a arma do nosso negócio, a arma que Deus tem para conosco e que a gente deve ser grata a Ele e ao irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e, segundo, se não levar seu nome em vão, guardar domingos de festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falsos testemunhos, não desejar a mulher do próximo, não desejar coisas alheias. Tudo isso, os mandamentos, é uma forma de gratidão a Deus, a gente obedecer a sua palavra. Os que fizeram ao mar para trafegar nas águas foram testemunhas das obras do Senhor e suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou o tremendo vento que impediu o alto mar de suas ondas. Subiram até os céus, desceram os abismos, suas almas definharam em angústias e tubiaram e desfaleceram com ébrios, e toda a sua periculosidade o invadiu. Em sua agonia, clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Tá vendo? Eu sou escritora. Eu tenho 8 livros, né, de poemas. Aí eu tenho um poema que fala assim, A Alegria do Mar. E eu me encontrei um pouco aqui nesse trecho, nesse versículo do Salmo 106. Eu gosto muito de escrever. É muito bom escrever. Se vocês puderem, vocês escrevam alguma coisa, assim, vai pensando, escrevendo. Quando você for ver, tá uma linda canção, um lindo poema, um lindo canto, né? Assim foram os escritores dos salmos, dos provérbios, né? Eles gostavam de escrever as coisas de Deus que eles proclamavam, que eles viam, que eles vivenciavam. E em sua agonia, clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a prosela e ela brisa, e as ondas do mar se incendiaram. E se alegraram porque eles a amaram, e os conduziu ao desejo do porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebraram na Assembleia do Povo e o louvem no Conselho dos Anciãos. Até os anciãos nós devemos ouvir e ser gratos a eles, né? Eles nos ensinam muitas coisas. Tem países, como lá na Ásia, os anciãos eles têm mais regalia do que os jovens. E aqui no Brasil não, os idosos não têm quase regalia nenhuma, né? Então, nós devemos agradecer até aos anciãos, aos idosos, para que eles nos ensinem mais coisas, não é não? Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia dos seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água, e a terra árida em abundantes fontes, e ali fez habitar enfermagens que afundaram uma cidade para morar. Viu? Jesus até agitou um lugar para o povo que não estava com moradias, né? Para habitar aquele lugar. Se semeavam os campos e plantaram vinhas, colheram deles abundantes frutos e os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente e lhes concedeu rebanhos numerosos. Deus, seu número reduziu e caíram à miséria, né? Sob a opressão da sua desgraça e do sofrimento, mas aquele que lança seu desespero sobre grandes e se faz errar por infinitos desertos, Deus socorreu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegram,
e toda maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar essas coisas e o compreender as misericórdias do Senhor? Viu como é grandiosa esse salmo da gratidão a Deus e aos homens também. Nós devemos agradecer ao nosso amigo que está do nosso lado, que está nos ajudando, a gente ajudando eles na caminhada, até na igreja, né? Uma pessoa ajuda a outra no acolhimento, em todas as partes. Então, nós deveríamos ser gratos assim como o Senhor é grato. Ele mostrou até aqui um salmo, né, da gratidão, que se chama Canto de Ação de Graças, né? Então, vamos permanecer assim, vamos permanecer fiéis à palavra de Deus, vamos agradecer o seu socorro. O seu socorro, a gente deve dar graças sempre a Deus. Agradecer o socorro do amigo quando eles nos enviam uma palavra, uma ajuda. Então, deveríamos sempre usar essa passagem bíblica, né, desse salmo tão fervoroso. Então, boa noite para vocês. Orem sempre. Veja um salmo gostoso, ore, permaneça na palavra e vocês vão gostar sempre. Amém?